Deslocamento para buscar o passageiro é um negócio muito complicado. Se o motorista não ficar atento, eu te digo, sai no prejuízo. Fala aí, tudo tranquilo? Fernando Floripa, motorista de aplicativo desde 2016 e nessa última semana, na minha mentoria gratuita lá no Instagram, que não me segue lá, não conhece a minha mentoria gratuita? Então procura lá no Instagram, Fernando B. Floripa. Todas segundas, 20 horas, tem live pra gente conversar e toda quarta-feira eu abro uma caixinha de perguntas para você mandar sua dúvida que eu vou responder para você. E nessa última semana, uma dúvida que apareceu bastante na minha mentoria foi com relação a deslocamento. Muitos motoristas com dúvidas sobre o deslocamento. Quanto tempo, quantos km eles podem rodar para buscar um passageiro? Ou quando a Uber, o 99, quando tem a taxa de deslocamento, que valor é o mínimo aceitável para um motorista buscar um passageiro? Pequenos detalhes que podem parecer bobos, mas que fazem muita diferença no bolso do motorista. Pois hoje, meu amigo, a viagem ela começa na hora que você aceita o chamado. Aceitou o chamado, começou a se deslocar, você já está gastando combustível. Só que você só recebe, em muitos casos, a partir do momento que o passageiro embarca no carro. Então você tem que prestar muita atenção, tomar muito cuidado com o deslocamento até o passageiro, pois isso influencia diretamente nos seus ganhos, no resultado final de uma corrida. Eu até já mostrei nesse vídeo aqui, ó, que se o motorista não toma cuidado com relação ao deslocamento, ele pode no final da corrida ganhar menos que R$1 o quilômetro. E hoje em dia, com tudo muito caro, você tem que ganhar no mínimo R$1 o km. Até muita gente pergunta, de onde é que saiu esse cálculo de R$1 o km? E o cálculo é simples. Gasolina a pelo menos R$5. Se o seu carro faz aí em torno de 10 km por litro, cada quilômetro custa 50 centavos só de combustível. Você tem que ganhar no mínimo R$1, você tem que ganhar no mínimo o dobro para começar a valer a pena. Então, por isso que eu digo, o km tem que ser no mínimo R$1. Menos que isso, eu não rodo. Então na cidade onde a Uber 99 não pagam taxa de deslocamento, como é que eu sei qual é a quilometragem que eu posso rodar? Quando os aplicativos calculam o seu ganho numa corrida, eles têm um valor inicial que eles chamam de preço base, que em tese seria a taxa para você buscar o passageiro. Aqui, antes de ter o deslocamento variável, o preço base era R$1,50. Então, sabendo que o preço base era R$1,50, eu sabia que eu podia rodar em torno de 1,5 km para buscar um passageiro. Às vezes até um pouquinho mais, só que eu trabalhava com essa regra. 1,5 km, 2 km se eu tiver de bom humor, acima de 2 km, só se for uma corrida muito boa. Se não, não compensa. Não vale a pena. Nas cidades onde não paga deslocamento. Depois a Uber 99 começaram a pagar a taxa de deslocamento. Quando você recebe um chamado, aparece um balãozinho embaixo dizendo mais tantos reais pelo deslocamento. Aí eu comecei a prestar atenção naquele valor e quantos quilômetros que o passageiro estava. E eu comecei a comparar, mantendo sempre a mesma proporção. Então, o passageiro está a 2 km, tem que ser mais R$2 embaixo. O passageiro está a 1,5 km, tem que ser pelo menos mais R$1,50. O passageiro está a 3 km, tem que ser mais R$3. E tem que prestar muita atenção, tem que cuidar muito, pois esse cálculo, ele é maluco, assim, ele não tem uma conta, a Uber paga conforme a vontade dela. E aí você precisa prestar muita atenção, pois tem horas que ela paga acima de R$1 o quilômetro e muitas vezes ela paga abaixo de R$1 o quilômetro. Então você vai receber um chamado, 2 km para buscar o passageiro, deslocamento 70 centavos. Passageiro 3 km, deslocamento 1,70. E eu não vou. E eu recomendo que você também não vá. Por quê? Está abaixo de R$1 o quilômetro, você está quase que pagando para trabalhar. Você está gastando mais do que recebendo para buscar o passageiro. Então eu mantenho a proporção de R$1 o quilômetro quando tem a taxa de deslocamento. E quando está tudo embutido, que é outra dúvida que muita gente tem. Aqui na minha cidade a Uber juntou tudo. Ela mostra o km para buscar, ela mostra o km para levar, só que aparece o valor total na tela. Como é que eu faço? Nesse caso, você vai somar o deslocamento mais o valor da viagem, isso vai dar o valor total, o km total da sua corrida. E aí você vai pegar o valorzinho em cima e vai dividir por esse km. Então você tem que ser muito ligeiro e muito bom de matemática. Se você não for, cara, começa a treinar a cabeça que você precisa ser rápido. Você vai ver ali, corrida, R$20, km, 3 para buscar e 10 para rodar, 13, pô, tá acima de R$1, beleza. Valor da corrida, R$15, km para buscar, 5, km viagem, 11. Então são 16 km, 15 para 16, opa, tô ganhando menos
de R$1. O total, o valor total tem que ser sempre maior do que o valor que você roda para buscar e para levar o passageiro nessas cidades onde aparece o valor total. E aí você tem que ver dentro da sua cidade, dentro da sua realidade, do seu combustível, qual é o mínimo que você aceita por quilômetro. Eu trabalho aqui na minha cidade, na minha realidade, com R$1 o quilômetro. Aí na sua você precisa fazer as contas. Mas eu recomendo, no mínimo, mantenha essa proporção de R$1 km. Ok? Então espero ter ajudado com esse vídeo, espero ter esclarecido um pouco as dúvidas sobre deslocamento. E se você ainda tem alguma dúvida com relação a esse detalhe muito importante no transporte por aplicativo, já deixa aqui nos comentários que eu respondo para você, ok? Gente, um grande abraço, se cuidem na pista e a gente se vê no próximo vídeo, hein? Para ganhar muito dinheiro no transporte por aplicativo, cara, não tem mágica, tem que trabalhar bastante. O segredo é saber trabalhar para ganhar o máximo possível e cuidar bem das suas despesas para gastar o mínimo possível, pois o seu lucro real é o que você ganha menos o que você gasta.